Uniclac. Olá, meus amigos do LAC Concursos. Hoje vamos tratar de um assunto da língua portuguesa, mais um assunto aqui da língua portuguesa, da parte de gramática, que é oração coordenada. Depois que nós já vimos as orações, o período simples, né? Já vimos o sujeito, o predicado, os termos acessórios e integrantes da oração. Vamos começar com o período composto agora. O período composto, ele tem os termos que nós vimos no período simples, aqueles termos, só que esses termos do período simples vão se relacionar com o período, a oração principal, com a oração que nós já temos, também em forma de oração. Ou seja, nós vamos ter uma oração principal e o objeto direto, por exemplo, que nós tínhamos lá só como objeto direto, agora vai ser transformado em oração. Tá? Então, essa oração que eu transformei, na qual eu transformei o objeto direto, ele vai se relacionar com a oração principal, de uma forma coordenada ou subordinada. Primeiro, nós vamos ver o período composto por coordenação, as orações coordenadas. O que é uma oração coordenada? A oração coordenada é aquela em que uma oração não depende da outra oração. Eu tenho um período composto com duas orações ou mais, e essas orações são independentes entre si. Tá? Ou seja, não estabelece uma relação de complemento com a outra oração. Ela não é complemento da oração, da outra oração, da oração principal. Ou seja, ela não estabelece uma relação de dependência com a oração principal. São orações independentes. Tá? Então, isso que a gente chama de oração coordenada, período composto por coordenação. Tá? Então, tá aqui, ó. Período composto por coordenação. Então, vai ser um período porque vai ser uma oração que é um período, né, uma frase que tem oração, e um período composto porque é uma frase que tem mais de uma oração. Então vai ser um período porque é uma frase que tem oração, só que quando o período é composto, o período é simples, só tem uma oração. Período composto eu vou ter uma frase com mais de uma oração. E quando essas orações se relacionam entre si de maneira coordenada, ou seja, de maneira independente, são orações que eu posso colocar um ponto no meio e fazer dois períodos simples, o período é composto por coordenação, tá? Então, as orações coordenadas, coloquem aí, oração coordenada são orações independentes, orações que não dependem umas das outras. Ou seja, de um período composto com oração coordenada, eu posso colocar ponto e fazer período simples, tá bom? Então, aqui, ó. Uma coisa que você deve saber também é o que significa síndeto. Síndeto você vai usar não só nas orações coordenadas, mas também em algumas figuras. Eu tenho uma figura chamada de assíndeto. Assíndeto é quando você tem um poema, por exemplo, em que as orações não têm conjunção. O a significa não, síndeto, conjunção. Então, quando eu tenho um poema ou uma música em que eu não tenho entre as orações conjunção, só a vírgula separando as orações, eu tenho um assíndeto. Assim também é a oração primeira que nós vamos ver aqui, a primeira oração que nós vamos ver aqui, o primeiro tipo de oração. O primeiro tipo de oração coordenada é a chamada oração coordenada assindética, tá? Assindética. Vamos lá. Ó, o que é uma oração coordenada assindética? Primeiro, vai ser oração coordenada porque vai ser uma oração independente. É uma oração que não depende da outra. Então, num período composto com oração coordenada assindética, eu vou ter um período com mais de uma oração e entre essas orações não vai ter conjunção, tá? Então, olhem essa música aqui. Essa música, para quem quiser, é uma música do Ultraje a Rigor. Para quem não conhece o Ultraje a Rigor é um grupo de rock dos anos 80 que hoje faz parte daquele programa da Bandeirantes, o Agora é Tarde, do Danilo Gentili. É a banda do Roger, né? Então eles têm uma música que se chama Independente Futebol Clube. Olha só, vamos verificar aqui quantas orações eu tenho nesse período. Ó, eu não sou seu, eu não sou de ninguém. Tá? Eu não sou seu, deixa eu separar certinho aqui, ó. Eu não sou seu.
Eu não sou de ninguém. Nós somos livres. Independente Futebol Clube, tá? Então, olha, eu não sou seu, a primeira oração, tá? Agora eu pergunto a você, quando eu digo eu não sou seu, eu posso colocar um ponto ali e vai ter sentido? Vai. Então, isso vai me provar que a oração é coordenada, tá? Depois, eu não sou de ninguém, ponto. Poderia colocar um ponto aí ao invés da vírgula e fazer uma oração coordenada, só uma oração independente? Poderia. Nós somos livres. Poderia colocar um ponto ali? Poderia. Independente Futebol Clube, ó, aqui também tem o nós somos Independente Futebol Clube. É que para não repetir, ocultou-se. Isso aí é uma figura que nós chamamos de zeugma, tá? Você oculta um termo para não repetir. Então vejam bem, esse período que vai aqui do início, e se você lembrar bem da frase da oração e do período, você vai lembrar que o período é uma frase que tem oração. Então ela termina no ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, tá? Então aqui, não terminou no ponto? Então aqui, ó, isso tudo é um período. Por quê? Porque eu tenho uma frase, dá para entender, tem sentido, é um enunciado comunicativo, e nesse enunciado comunicativo, eu tenho oração, ó. Eu tenho a primeira oração aqui com o verbo ser, ó, outro com o verbo ser, outro com o verbo ser, e aqui, como eu já falei para vocês, o nós somos, o sujeito e o verbo está oculto para não repetir. Então eu tenho 4 verbos, 4 orações e 4 orações independentes. São orações que eu posso separá-las e fazer orações com períodos simples. Posso separar 4 períodos simples, porque eu posso colocar ponto entre elas. Então, entre elas não há uma relação de dependência. Elas são orações coordenadas. Bom, como entre essas orações não há conjunção, percebam que essas orações, o que separa essas orações é a vírgula. Tá vendo? É a vírgula. Então, como não há, nessas orações aqui, não há conjunção, há só vírgula, então não há síndeto, não há conjunção. Então, a gente chama essa oração de oração, porque tem verbo, coordenada, porque nenhuma oração precisa uma da outra, assindética, porque não tem síndeto, não tem conjunção. Tudo bem? Então, oração coordenada assindética. Beleza? Tranquilos? Ok. Vamos lá então agora, ó. O próximo tipo de oração é a chamada oração coordenada sindética. Vejam bem, se a anterior era uma oração coordenada assindética, porque não existia conjunção, aqui é uma oração coordenada sindética. Por quê? Porque existe conjunção, tá? Então eu vou ter conjunção. Agora, eu tenho 5 tipos de conjunção, mas não necessariamente as conjunções vão identificar o tipo de oração, tá? Às vezes eu tenho uma conjunção que originalmente é aditiva, mas a oração pode ser adversativa. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Tudo bem? Então vamos lá. 5 tipos de oração coordenada sindética, ou seja, orações que são independentes, mas que a relação entre elas é feita pela conjunção, tá? Não é pela vírgula, porque se for só pela vírgula, sem a conjunção, eu vou ter uma oração coordenada assindética, ok? Então vamos lá, 5 tipos: a aditiva, a adversativa, a alternativa, a explicativa e a conclusiva. Tudo bem? Então vamos lá para o primeiro tipo, que é a oração coordenada sindética aditiva. Ó, eu posso ter essas conjunções todas aqui, ó. Eu posso ter o e, eu posso ter o nem, eu posso ter o que, eu posso ter o mais também, e não só ou não só como, tá? Não só como, ou como também. Tanto faz. A relação que você tem que observar é a relação que existe, se é uma relação de adição ou não. Então eu coloquei 3 exemplos aqui para que você perceba quando que a oração, a conjunção e, por exemplo, aparece e quando ela vai ser aditiva. Tá vendo aqui, ó? Jobervaldson estudou e foi ao clube. Vejam, ele estudou e além de estudar, o que é que ele fez mais? Foi ao clube. É uma relação de adição? Opa, sim. Agora, olha esta de baixo aqui, ó. Criseuda
estudou e não passou. Esse e aqui não está indicando, apesar de ser originalmente uma conjunção aditiva, não está indicando adição, não está indicando uma relação de adição, uma informação a mais. Tá? O que está colocado? Ó, Criseuda estudou, mas não passou. Ele tem o sentido de mas, ele tem o sentido de adversidade, de ação contrária. Então, ao invés de ser aditiva, mesmo sendo e, que originalmente é aditiva, o sentido é de adversidade, de oposição. E aí é um outro tipo de oração coordenada sindética, que a gente chama de adversativa, que nós vamos ver após essa daqui. Tudo bem? Então, a aditiva tem que ser uma informação a mais. Observem assim, tem que ser uma vontade do cara, tá? Ele estudou, aí falou, agora eu vou ao clube. Pronto, foi ao clube, tá? Agora, se o cara estudou e não passou, existe uma relação de oposição, claramente, então não é adição. Tudo bem? E olha, isso aparece muito, tá? Aqui, ó, Criseuda estudou e passou. Esse e está indicando adição. Se fosse assim, era fácil. Ó, eu vou estudar, então me deu vontade de passar, eu vou passar. Não, não é assim. Passar aqui é uma possibilidade. E se é possibilidade, então é conclusão. Criseuda estudou, logo passou. Tudo bem? Então, o e pode aparecer em várias circunstâncias. Ele só vai ser adição, só vai ser uma relação de adição, quando indicar uma outra informação, uma informação a mais, uma vontade do cidadão. Ó, tomei café e saí. É adição? Claro. Eu tomei café e, além de tomar café, o que eu fiz? Eu saí. Tudo bem? Então, não é o fato de aparecer o e que vai fazer com que a frase seja aditiva. Não é isso. Tá? É a relação que se estabelece entre a oração principal, que é esta primeira, e a oração coordenada, a outra oração, a oração coordenada, que vai estar depois. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos ver aqui. Não foi à escola nem ao cinema. Esse nem aqui, ó, significa e não. Também é uma conjunção aditiva. Só que é uma conjunção aditiva negativa, com a frase no sentido negativo. Tudo bem? Então também é conjunção aditiva. Ó, eu tô que tô, fui que fui. Esse que aqui, entre dois verbos iguais, ele também é conjunção aditiva. Tô que tô, fui que fui, vou que vou, tá que tá, tá? Bom, não só dominava o filho, mas também o marido. Ó, esse mas também indica adição, também indica uma oração coordenada sindética ativa. Tudo bem? Só lembrando, oração coordenada porque uma oração não depende da outra. Eu posso dividir essas orações em duas orações coordenadas com período simples, dois períodos simples, tá? E existe conjunção, tá? Tudo isso que a gente está falando é conjunção, por isso que ela é sindética. Beleza? Aqui, ó. Não só fez a prova, como auxiliou os colegas. Esse não só, como também. Ele fez a prova e, além de fazer a prova, o que ele fez mais? Auxiliou. Então, a relação que existe em fazer a prova e auxiliar o colega é uma relação que se estabelece por adição. É uma coisa a mais que o cidadão fez, além de fazer a prova. Ou seja, além de ele fazer a prova, ele também ajudou o colega. Tudo bem? Então vai aparecer dessa forma e você sempre tem que saber o seguinte, nas orações coordenadas e nas orações subordinadas adverbiais, que nós vamos ver depois, quando eu estou falando aqui, moçada, de alguma coisa que nós vamos ver depois, é só para exemplificar. Não fique preocupado, isso vai ser visto depois. Você tem que se focar, você tem que focar o seu estudo aqui. Então aqui nas orações coordenadas sindéticas, que tem conjunção, nós vimos primeiro. Só estou dizendo que nas orações subordinadas adverbiais, também você vai ver, a oração vai se estabelecer pelo sentido que uma oração estabelece em relação à outra na hora que você faz a oração. Não é a conjunção que vai indicar o sentido, mas as relações que as orações estabelecem que indicam o sentido. Então, o sentido de adição aqui, ele é indicado
Porque nesse contexto aqui, o cidadão fez uma coisa e depois fez outra. Aqui, fez uma coisa e depois fez outra. Aqui também. Então, esse é mais fácil, porque o que só vai ser conjunção aditiva se aparecer entre dois verbos iguais. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Agora, a adversativa. Então, a aditiva não é uma informação a mais. Já a adversativa, a informação, nesse caso, ela vai ser contrária à informação dada na primeira oração. Então, a primeira oração vai ter um sentido e a oração coordenada sindética adversativa vai ter um sentido contrário a essa primeira oração. As principais conjunções são o mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante e ainda o nada obstante, você pode encontrar também, nada obstante, tá? Então aqui, ó, o dia está chuvoso, primeira oração, mas faremos o churrasco assim mesmo. Ora, se o dia está chuvoso, qual é a coisa mais normal? Não fazer churrasco, porque vai queimar, vai apagar o fogo, pode não acender direito, pode queimar, molhar a carne, etc. Então, o normal é não fazer. Agora, veja bem, ao colocar esse mas aqui, eu estabeleço uma relação de contrariedade, de sentido contrário, de oposição da primeira oração em relação à segunda. Tá? Então, eu estabeleço essa relação de oposição colocando essa conjunção aqui. Então, esse mas, ele vai ser colocado e, ao ser colocado, ele pode ser substituído pelos outros. Aliás, muita gente confunde o mas com o mais. O mais, ele vai indicar adição ou ele vai indicar intensidade. E o mais não pode ser trocado pelo porém. O mas pode. Então, aqui eu posso dizer, o dia está chuvoso. Porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, faremos o churrasco assim mesmo, tá? Então ele estabelece uma relação de contrariedade entre a primeira oração, o fato de estar chovendo, e o fato de fazer o churrasco, tá? Sem o mas aqui, não haveria possibilidade, ou a possibilidade estaria dificultada de você entender o que está acontecendo. É o que a gente chama de falta de coesão. O que estabelece coesão entre esta primeira oração e esta segunda é exatamente este elemento aqui. Se eu disser assim, choveu, fizemos o churrasco, não há relação ali. Fica sem coesão. Agora, se eu disser, choveu, mesmo assim fizemos o churrasco, esse mesmo assim estabelece uma relação de oposição. Tudo bem? Outra. Aqui, ó. Não obstante ao fato de ser magro, Ribadson fazia regime constantemente, tá? Não obstante ao fato... O cara não era magro? Se o cara era magro, ele precisa fazer regime? Não. Então, existe uma relação de oposição, tá? Então, tudo aquilo que foge ao que está colocado normalmente, diz respeito ao contrário daquilo que está colocado normalmente, é uma relação de oposição. Beleza? Tranquilo? Então tá aqui, ó, oração coordenada sindética adversativa. Então nós já vimos a aditiva, em que existe em relação à oração principal uma informação a mais, diz respeito a uma vontade da pessoa que está falando, ou da pessoa que está escrevendo, uma vontade do interlocutor, ok? Já a oração coordenada sindética adversativa vai indicar uma relação de contrariedade, uma relação de oposição. Beleza? Tranquilo? Ok. Bom, agora, a oração é uma oração coordenada sindética alternativa. Como o próprio nome está dizendo, a relação entre a oração principal e a oração coordenada será de alternância, tá? Então, olha aqui. As principais conjunções, ou, ora, seja, e todas as outras conjunções que aparecerem, que vai mostrar uma relação de alternância. É isso que você tem que observar. Você não pode ficar bitolado a memorizar as conjunções e achar que todas as vezes que tem essa conjunção vai indicar uma relação que lhe dá o nome. Por exemplo, as conjunções alternativas vão sempre indicar alternância? Às vezes não. O ou, por exemplo, às vezes pode indicar adição. E aí você tem que tomar cuidado, tá? Ó,
ou canta ou declama. Não há uma relação de alternância? Ó, ou canta ou declama, faz uma coisa ou outra, tá? Olha aqui, ora estudava, ora brincava, tá? Então há uma relação de alternância, ou estuda ou trabalha, tá? Ou estuda ou trabalha, ou toma água ou toma café, faz uma coisa ou faz outra. Essa relação de alternância, tá? Seja homem ou seja mulher, temos que respeitar do mesmo jeito, tá? Nós temos que respeitar sendo um ou outro, alternadamente, ou nessa relação de alternância, tá? Beleza? Então, a oração coordenada sindética alternativa vai indicar uma relação de alternância entre as orações, entre a oração principal e a oração coordenada. Beleza? Ó, aditiva, adversativa, alternativa. E agora? Agora é a explicativa. Então, só faltando a explicativa e a conclusiva. Bom, o que a explicativa vai ser em relação à oração coordenada? Ela vai ser uma explicação da oração coordenada. Por isso, nós temos aqui, ó, o que, o porquê e o pois. Notem que o pois, nós abrimos um parênteses e colocamos aqui, ó, o pois antes do verbo. O que é que isso significa? Que ele pode aparecer depois do verbo. E se ele aparecer depois do verbo, ele não vai ser uma coordenada sindética explicativa. Atente-se a isso. Então aqui, ó, um filme que não é tão novo assim, mas também não é tão velho, tá? É um filme que se chamava Corra, que a polícia vem aí. Ó, corra, qual a explicação para eu correr? A polícia vem aí. Corra, porque a polícia vem aí. Corra, pois a polícia vem aí. Veja, eu posso trocar, tá? Se eu trocar pelo pois, o pois tem que aparecer aqui, ó. Ó, antes do verbo. Antes desse verbo aqui, tá? Não é desse primeiro verbo, não. É do verbo da oração coordenada sindética. Então, antes desse verbo aqui, tá? Se colocar o pois depois do verbo, depois desse verbo, ele não tem sentido de oração coordenada sindética explicativa, tá? Olha aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Estude, porque quero vê-lo na universidade, tá? Então aqui, ó, estude, que quero vê-lo na universidade. Estude, pois quero vê-lo na universidade. Aqui é a mesma coisa. Se eu trocar pelo pois, também é explicativa. Por quê? O pois está antes do verbo da oração coordenada sindética explicativa. Tudo bem? O pois só vai ser explicativo se vier nessa posição, ou seja, na posição original, logo após a primeira oração. Tudo bem? Aí ele será uma oração coordenada sindética explicativa. Já aqui, ó, não abra o olho, pois tem uma surpresa para você. Aqui, ó, tá vendo o pois? O pois foi colocado onde, ó? Antes do verbo. Antes do verbo da segunda oração, da oração coordenada. Então, toda vez que ela é colocado antes, é uma oração coordenada sindética explicativa. Então, ó, o que, o porquê e o pois, sendo posto antes da oração, da segunda oração, é uma oração coordenada sindética explicativa. Beleza? Por que eu estou dizendo isso do pois? Por causa disso aqui, ó. Na oração coordenada sindética conclusiva, o pois vai aparecer, ó, depois do verbo, tá? Então eu tenho aqui, ó, o que é a conclusão? A oração coordenada sindética conclusiva é aquela que vai indicar uma possibilidade em relação à oração coordenada principal, em relação à oração principal. Então é uma possibilidade, tá? Então eu falo assim, ó, não faça bagunça. Desculpa, ele fez bagunça, logo foi repreendido pela sua mãe. Se eu disser não faça bagunça, pois sua mãe irá reclamar, seria uma explicação. Mas se eu colocar assim, ele fez bagunça, logo qual a possibilidade que tem? Sua mãe vai reclamar, logo sua mãe vai reclamar. Por isso sua mãe vai reclamar, então sua mãe vai reclamar. Tá? Então qualquer uma dessa, logo, portanto, então, por isso, é oração coordenada sindética
conclusiva. Agora, se eu usar o pois não pode vir antes do verbo da segunda oração. Ele tem que ser colocado depois, ó. Sou trabalhador. Qual a possibilidade que tem de eu ser trabalhador? Quais as possibilidades que eu tenho? Ó, sou trabalhador, logo vencerei na vida. Uma das possibilidades é essa, eu vencer na vida. Sou trabalhador, logo terei uma boa aposentadoria. Sou trabalhador, logo terei dificuldade na minha vida. Qualquer uma dessas é possibilidade. Em sendo possibilidade, é conclusão. Agora, olha só. Poupei dinheiro a vida toda, portanto, logo, por isso, então, terei uma bela aposentadoria. Tá vendo? Se eu poupei dinheiro a vida toda, uma das possibilidades é eu ter aposentadoria, certo? Bom, agora, vamos colocar aqui embaixo, ó. Olha só. Se eu colocar assim, ó, sou trabalhador. Se eu tirar o logo e quiser colocar o pois, como é que eu faria? Eu teria que colocar o pois aqui, ó. Tá? Então ficaria assim, sou trabalhador, vencerei, pois, na vida. Tá? O pois, para ser, é esquisito, professor? É esquisito isso aí, tá? Mas é assim que aparece quando aparece o pois como oração conclusiva. Ele aparece depois do verbo da segunda oração, e não antes, tá? Se ele aparecer antes, a oração é explicativa. Tudo bem? Beleza? Então, ó, as orações coordenadas sindéticas não são tão difíceis de observar, tá? Vamos fazer aqui, para a gente terminar, um exercício da VUNESP, tá? Que nós vamos colocar, claro que depois nós vamos fazer aí o banco de questões e você vai conseguir fazer o banco de questões. Então tá aqui, ó. Já o Código Civil, em seu artigo 20, faz com que não apenas o protagonista tenha amparo na lei para se insurgir contra um livro e exigir sua retirada do mercado, como estende essa possibilidade a coadjuvantes de quarta grandeza ou a seus herdeiros. Então, veja bem, ó, faz com que não apenas o protagonista, tá vendo? O protagonista ele não faz apenas isso, mas, além disso, ele estende também a possibilidade a coadjuvantes, tá? Então, não apenas como, ou seja, ele não faz só aquilo. Veja a relação que se estabelece. Ele não faz só aquilo. Além daquilo, ele faz uma outra coisa. Então, essa relação é uma relação de adversidade? Sentido contrário, não. É uma relação de alternância? Também não. É uma relação de conclusão? Também não. Se há uma coisa a mais, é uma relação de adição. Beleza? É uma relação de adição. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Ok. Gente, espero que vocês tenham entendido a parte da oração coordenada. É uma das aulas mais fáceis. A nossa próxima aula será a aula de oração subordinada substantiva, que já é um conteúdo um pouco mais profundo, um pouco mais aprofundado, que nós vamos ter que saber alguns termos também lá do período simples que nós já estudamos, ok? Então vou deixar com vocês a minha frase aqui, uma das frases que eu utilizo, que é muito legal, muito importante e que você tem que levar com você na hora de você fazer a prova. Olha aqui, ó. Desejar não é suficiente para adquirir, é necessário acreditar. Se você estuda, você passa. Isso é da nossa natureza, da natureza de quem estuda para concurso. Todo mundo que estuda, passa. Vai depender da sua dedicação, do tempo que você tenha para se dedicar e da sua força de vontade, tá? Se você tem força de vontade, se você acredita, você vai ser um vencedor, ok? Um abraço e até a próxima.